Mas ao contrário, daqui no versículo 9 você já vê diferente. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Olha só, o homem quer estar por cima da carne seca, já é um outro homem, né? Além de querer ser o que não é, tem um nome feio para burro, né? Diótrefes. É um nome que, né, o próximo filho que eu tiver, eu vou colocar esse nome nele, Diótrefes, né? Mas então, Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Olha só, a importância do pastor, o líder do ministério e os obreiros, todos os membros do ministério estarem prontos para quê? Para receber a pessoa e dar o atendimento. Para receber. Os membros, eles precisam ser o quê? Atendidos quando necessitarem. E com poder. E esse poder só vem de quem? De Deus. Só se você tiver o quê? Diante de Deus. Esse homem, ele estava diante de Deus? Não estava. Porque ele queria ser o mais importante. Ele queria ser o gostosão, como dizem no mundo. Ele queria ser o bambambam, né? Não, porque eu sou o cara, eu estou aqui na frente do ministério, eu não atendo ninguém. E diz mais: portanto, se eu for, ó, João falando agora, hein, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. João falou que ia chamar a atenção dele se fosse lá, porque está falando em palavras maldosas contra eles. E diz aqui: não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Muita gente, irmãos, não tem expulsado da maneira convencional membros da igreja. Quando a gente pensa em expulsão, a gente pensa pegar a pessoa pela camisa e jogar lá fora, dar um chute e jogar lá fora, não é isso? Com toda a violência. Mas tem gente expulsando de dentro da igreja pessoas pelas suas próprias atitudes, pela sua conduta, pela tua falta de entendimento e sabedoria. Uma pessoa que está pela fé dentro do ministério aqui, adorando a Deus, servindo a Deus de todo o coração, se depara diante de um erro gravíssimo dentro do ministério e que pior, não quer ser consertado pelo líder. Essa pessoa, daqui a pouco, ela vai estar se sentindo que expulsa automaticamente, porque quem é da luz não aceita isso. Quem é da luz não consegue permanecer no lugar desse. Quem tem Jesus Cristo não consegue permanecer. Por que que não consegue permanecer? Porque a luz não tem parte com as trevas. Amém? Todo mundo erra, mas permanecer no erro é burrice. É burrice. Tu afasta, tu não traz. Só fica quem concorda com tudo. Não é verdade? Ah, não, é muito ungido, é um homem de Deus. Pois é, cuidado, vai para o inferno juntinho. Não é mole não. Vai para o inferno juntinho. Ah, mas eu não tenho que olhar para o homem, eu tenho que olhar para Deus. Você está olhando para o homem, você não está olhando para Deus, porque Deus não está ali. Deus não tem parte com a sujeira. Está olhando para o homem. Só tem o homem ali. Deus não está nesse lugar. É ou não é? E diz mais, Paulo diz aqui no versículo 11, João: amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Olha bem, quem faz o mal não viu a Deus não. E ele fala para a gente imitar o que é bom. O que é bom a gente tem que imitar mesmo. E quem é o bom? É Jesus Cristo, é Deus, não é isso? Ele é o pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu.
É a Ele que a gente tem que imitar. Paulo não falou? Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é isso? Pois é, imitamos a Paulo. Podemos imitar um outro líder de um outro ministério, que é homem de Deus também. Qual é o problema? Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor, o que eu estava falando a respeito do testemunho. A própria verdade, que é Jesus Cristo é a verdade, né? Testemunha a favor dele. Testemunha a favor dele. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Entenderam, pessoal? A importância do nosso testemunho dentro da casa de Deus e fora. Principalmente nós que fazemos o que? Parte do ministério, nós que fazemos da nossa vida, né? A pregação da palavra de Deus. Não é verdade? Nós que fazemos da nossa vida, da nossa profissão, né? Pregadores da palavra de Deus. Nós temos que andar diante de Deus. Não é diante do inferno, é diante de Deus. Quem não quer a verdade, anda diante do diabo. Quem quer a verdade, anda diante de Deus. Amém? Amém ou não amém? Amém, né? E diz mais aqui, abra sua Bíblia agora, 2 Coríntios 6,14. Vamos lá, está fazendo um turismo. O que eu vou ler aqui, o entendimento que eu vou passar para vocês aqui, é muito sério, pessoal. Está escrito assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus. Dá uma paradinha. Que harmonia tem Deus com as trevas? Que harmonia tem o crente com o descrente? Pode ter alguma harmonia? Pode andar junto? Não pode. Então a Bíblia fala: não se ponha em julgo desigual com descrentes. Aí o que acontece? Quando a gente se põe em julgo desigual com descrente, a gente passa o quê? A pactuar o erro com ele. A gente passa o quê? A participar de toda aquela sujeira. Quem participa, aceita. Quem participa, aceita. É ou não é? E está escrito aqui, ó: como disse Deus, habitarei com eles e andarei entre eles, serei o seu Deus. Deus de quem? Daquele que não entra em julgo desigual com descrente, daquele que serve a Deus. Olha bem o que Deus diz aqui para aquele que serve a Ele: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus. Se Ele fala isso nessa condição aqui, Ele pode estar no meio daquele que não está falando a verdade, daquele que anda em pecado? Não pode. É ou não é? Não pode. Deus, Ele é um só. Deus, Ele não se divide entre o mal e o bem. Deus, Ele está no bem. Amém? E diz mais: e eles serão o quê? O meu povo. Você é povo de Deus. Você é povo de Deus. Portanto, saiam do meio deles. Olha bem, olha isso, hein? E separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Olha bem, a condicional Deus coloca aqui: não toquem em coisas impuras. E a condição aqui: eu os receberei. Amém? Deus só vai te receber se você estiver limpo. Só se você estiver limpo. Se você estiver sujo, Ele não vai te receber. Sabe quem vai receber o sujo, o imundo, o porco? O diabo que vai receber.